Hoje temos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 94, 95, que nós vamos ler a terceira estrofe que diz: Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. O tema da liturgia da palavra é esse desejo de escutar a palavra de Deus, de ouvir, acolher. Oxalá essa expressão de desejo ardente, que bom seria que todo o povo escutasse a voz de Deus. E o tema de toda a liturgia da palavra de hoje é centrada na escuta na palavra de Deus. Vejamos o que diz a primeira leitura do profeta Jeremias. Dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz. Assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho, por onde eu indicar, para seres felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente. Nessa leitura nós vamos ver que todo bem que existe ao povo escolhido consiste em escutar a voz de Deus, acolher essa meditação oracional e obediente da palavra de Deus. É desta forma que o nosso coração vai se transformando no mais íntimo de nós. Nesse tempo da Quaresma, devemos exercitar a escuta da palavra de Deus. E como poderíamos fazer essa escuta? Por meio de um método, de uma maneira, de uma pedagogia que se chama Lectio Divina, leitura orante da palavra de Deus. Da mesma forma que nós fazemos aqui, nessa meditação dos Salmos. Por isso que nós lemos, repetimos os versículos, repetimos a estrofe, porque é uma leitura oracional, meditada, poderíamos dizer ruminada. A gente vai se alimentando da palavra de Deus. Isso que nós chamamos de Lectio Divina. E para fazer uma boa Lectio Divina, o que precisamos? Antes de qualquer coisa, precisamos invocar o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe oração. É o Espírito Santo que nos dá esse espírito de oração, de abertura para com o Pai, de união para com Jesus. E o primeiro degrau da Lectio Divina é a leitura repetida e lenta do texto. Você tem que pegar aquele texto bíblico, como esse refrão do Salmo, ler, repetir, até que você possa entender o que o texto diz. O segundo degrau é meditar. É o que nós fazemos nesse programa todos os dias. Tentamos, primeiro, entender na leitura. Segundo, trazer para a nossa vida. O que é aquele texto que foi escrito há milhares de anos atrás está interpelando a minha vida? Meditar é confrontar a minha vida com o texto sagrado. O terceiro degrau é a oração. E o que é a oração? A oração é a nossa resposta à palavra de Deus que veio ao nosso coração. A nossa oração é sempre uma resposta, quando ela é autêntica. Por quê? Porque é Deus que sempre toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. É Ele que vem ao nosso encontro. Ele que fala conosco. Ele que mais ama, que toma a iniciativa e direciona a sua palavra a nós. Por isso que todo o ensinamento é: se ouvires a minha voz. A oração é responder, percebendo-se atingido pela palavra de Deus. Ao meditar, eu vejo que a palavra de Deus confronta a minha vida. E eu começo a conversar, dialogar com palavras, de forma simples. Não precisa de um discurso bonito, não precisa de uma oração pronta. Você vai balbuciando, falando aquilo que mais lhe tocou, aquilo que você está pedindo, aquilo que você quer agradecer, com as suas palavras, de forma mais simples que você puder falar. Isto é a oração.
E assim nós chegamos ao quarto degrau, que é a contemplação. E o que é a contemplação? É deixar Deus agir na nossa vida. Quando nós fazemos a Lexio Divina em espírito de oração, em espírito de fé, nós nos abrimos para Deus tocar no nosso coração, curar, nos dar a paz, iluminar a nossa inteligência com uma verdade, fazer a gente compreender um pecado, e assim o nosso coração também é movido a tomar uma atitude de tentar corresponder a essa voz de Deus. Assim é o caminho da Lexio Divina, que é feito para ouvir a voz de Deus. E assim nós vamos concluindo rezando mais uma vez a terceira estrofe do Salmo 94, 95, que diz: Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Amém.